Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Ontem eu fiquei meio desaparecido, na verdade eu viajei, tô aqui em São Paulo, então eu acabei não conseguindo gravar vídeo ontem, acabei não conseguindo ver muita coisa de futebol, mas hoje a gente volta à programação normal, obviamente adaptado, me desculpe se o áudio não tiver dos melhores, mas abaixei tudo aqui para não interferir. E vamos bater um papo sobre o que tem acontecido aí. Antes de mais nada, pessoal, não deixe de apoiar os nossos amigos lá, da Tribo da Sorte. E é o seguinte, tava vendo ontem lá na Globo.com, a Mega Sena acumulou mais uma vez. E no próximo sorteio vai pagar quase 90 milhões. E como vocês já sabem, a Tribo da Sorte são parceiraços nossos. Já tem aí um tempo de parceria com a gente. Agradeço sempre eles aqui por estarem apoiando e incentivando o canal. E estou colocando um link fixado na descrição. Esse link é da plataforma da Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos oficiais da Caixa Econômica Federal. Lá você pode entrar, você pode escolher o bolão que você quer participar e o melhor de tudo, também tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Com esse recurso, você melhora e você vai ter mais chances, porque você, com um único bolão, você participa de várias matrizes numéricas. Então, tem o nosso cupom OPINATRIBO, que também vai te dar um descontinho, e não deixa de participar porque a Mega Sena tá acumulada, beleza? Tribo da Sorte. Vocês viram aí um assunto que acabou repercutindo muito, assim, eu não gosto de comentar coisa muito fora de futebol, trata ali um pouco da vida particular de determinadas pessoas, de jogadores, de técnicos, de dirigentes, e eu não gosto de falar muito sobre isso. Só que nós temos que falar do que aconteceu lá no caso do Daniel Alves. Não tem como, é uma questão ali até mesmo de representatividade, de responsabilidade social, de posicionamento. E eu já vou aproveitar o gancho para falar que a Leila bateu de frente com a CBF. A Leila, não tá nem aí com a CBF, foi lá e se posicionou. E vocês sabem como que é a CBF, né? Daquele jeito. Vocês já sabem o que eu penso a respeito da CBF, da gestão da CBF, enfim, de todos os problemas que o futebol brasileiro vive, de toda essa desconstrução que agora eles estão querendo reconstruir o aspecto esportivo, só que na verdade debaixo do tapete tem muita coisa ali dentro que tinha que mudar. Só o técnico, não é só a escalação de jogadores, não é só a seleção brasileira que precisa de mudança. Você precisa de mudança de toda a espinha dorsal da confederação. Mas enfim, isso é outro assunto. A Leila foi lá e fez aquilo que a CBF não fez. Se posicionou diante do caso do Daniel Alves. A gente vê também agora o caso do Robinho, que inclusive teve a prisão decretada lá no litoral de São Paulo, em Santos. A Polícia Federal foi até a casa do Robinho e decretou a prisão pelo caso que aconteceu lá na Itália. E, mano, é aquele negócio. Se hoje você tem dinheiro, você tem a licença para cometer diversos tipos de atos. Obviamente que se eu for falar aqui especificamente, o algoritmo do YouTube vai censurar esse vídeo. Então, não vou ficar falando aqui isso, mas eu acho que o recado que isso passa pra gente, esse caso do Daniel Alves, essa questão ali da fiança, que ele tem a opção de pagar, absurdo que não reflete apenas o problema da sociedade brasileira. A gente sempre vem e fala assim, porque a justiça brasileira é isso, a justiça brasileira é aquilo, só que a gente vê também que a justiça em outros países também ela é muito falha. E quem tem dinheiro acaba tendo a licença para cometer crimes. E isso é lamentável. Então foi extremamente necessário, extremamente pontual, extremamente representativo a fala da Leila. A Leila ela não se intimidou para a CBF, ela foi lá e se posicionou. E ainda ela falou em nome da Leila Pereira, das mulheres e da chefe de delegação da Confederação Brasileira de Futebol. Ela mostrou que ela não tá lá apenas por política, mas ela tá lá também por uma questão de liderança e de representatividade. E isso a gente deve reconhecer aqui. Nós temos várias e várias críticas que eu sempre faço aqui da Leila em relação à gestão do Palmeiras. Mas ontem ela teve o aspecto humano, o aspecto social de falar realmente aquilo que, com certeza,
tem muita gente engasgada, né, que gostaria de tomar o microfone e também falar. E ela foi lá e ela foi a porta-voz de toda a sociedade brasileira em relação a todo esse caso, que é um grande absurdo. Porque a impunidade, principalmente para pessoas de bom poder aquisitivo, ela já existe há anos, há décadas. É aquilo que eu falei para vocês. Dizem que a justiça é cega, mas na verdade, lembra que eu falei em outros vídeos? Ela sente, o cheiro do dinheiro. Ela sente o cheiro do dinheiro. E isso mostra que, infelizmente, não é só o nosso país. É uma corrupção globalizada que está acontecendo aí em toda a sociedade, ao redor de todo mundo. Lamentável, né? Não podemos deixar de comentar sobre isso aqui também, afinal, uma questão até de responsabilidade social. A gente tem outro assunto aqui para falar também, porque, Supremo Tribunal de Justiça negou o pedido da W Torre. A W Torre, que tá louca para colocar a mão ali no Maracanã, louca para projetar novas parcerias, mais estádios para sediarem os seus eventos. Dessa vez, a coisa ficou feia para eles. A justiça determinou com que a W Torre prove que eles têm patrimônio suficiente para quitar a dívida que tem com o Palmeiras. E a W Torre foi lá e recorreu dessa decisão, falando que não precisava provar nada. Um pedido para a justiça tirar a obrigatoriedade dessa comprovação financeira. A justiça negou. Portanto, continua decidido que a W Torre ela deve provar em juízo que ela tem condições de quitar a dívida que já está batendo os 160 milhões de reais com o Palmeiras. Melhor vocês abrirem o olho. Eu acho que em vez de vocês se preocuparem em Maracanã, em fazer acordo com o Vasco, com o Santos, com outras equipes aí, tá na hora de vocês resolver essa parada aqui com o Palmeiras, porque a coisa pode ficar feia para vocês. E o seguinte, olha só, e caso ela não mostre, ela não consiga mostrar, ela não consiga comprovar que ela tem condições de quitar a dívida com o Palmeiras, ela pode perder o direito ao estádio. O caminho fica livre para o Palmeiras, de repente, até negociar essa parceria, esse estádio com outra empresa. O que seria, olha, maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Então agora eles têm que mostrar essas garantias. Continuando aqui, pessoal, Alexandre Matos foi demitido do Vasco. E olha só que coincidência. O Alexandre Matos e o Felipão, ambos estavam trabalhando no Atlético Paranaense. O momento que o Felipão é demitido do Atlético Mineiro, o Alexandre Matos é demitido do Vasco. E lembra que nós conversamos aqui num vídeo anterior, onde eu falei para vocês, a briga do Alexandre Matos não é com comissão técnica, não. Ele não é diretor de futebol de armar encrenca com comissão técnica. A briga do Alexandre Matos é com a SAF, empresa que hoje está no controle do Vasco SAF. Quem não deu outra? Globo.com. Tá aqui a matéria. Alexandre Matos demitido do Vasco. Motivo: não tinha mais clima entre ele e o Vasco SAF. E é o seguinte, além disso, o Matos deixou um breve recado. Ele falou que simplesmente as filosofias dele com os dirigentes, com a empresa, elas não casavam, elas não davam certo. O GE apurou que a SAF entendeu que houve quebra de confiança na relação com o diretor de futebol. Havia uma insatisfação com a forma como ele vinha se comportando nos bastidores. É óbvio que havia insatisfação. O Matos chegou na coletiva, expôs para todo mundo: os jogadores estão aqui. É a empresa que não está querendo comprar. Isso aqui é uma empresa e eles não querem comprar. Isso daqui evidencia que a SAF, ela é tudo aquilo que a gente sempre discute aqui dentro. Ela não está ligando para o bem-estar do clube, ela não está ligando para o bem-estar dos torcedores, ela está ligando apenas para o bem-estar financeiro da empresa, não é nem do clube como um todo. Ela tá ligando pro bem-estar financeiro da SAF. É basicamente isso, é liquidez. É a empresa, gente. Às vezes nem ganha título, só que vende jogador. Você tá ligado? Às vezes não ganha título. É por isso que os caras falam assim, mas a SAF vai buscar ganhar títulos. Nem sempre. Se a SAF estiver tendo um lucro suficiente com a venda de jogadores e a projeção de jogadores de base para um futebol profissional, para a Europa,
Perfeito, fim de papo. Essa saída do Matos, ela serve de lição para nós, mais uma vez, mantermos o nosso posicionamento contrário à SAF. Palmeiras não precisa ser SAF. Times que têm boa estrutura financeira, boa condição, não precisa ser SAF também. Como, por exemplo, é matéria da Globo, Flamengo. Flamengo tem salto de receitas mesmo sem títulos em 2023 e bate recorde de 1,4 bilhões em movimentações financeiras. Essa equipe precisa ser SAF? Não precisa, mano. Não teve título, mas sobrou dinheiro. O Flamengo faturou quase 1,4 bilhões em 2023, um salto de 11% na receita bruta em relação ao vitorioso ano anterior, segundo números prévios às quais a coluna teve acesso. O superávit, equivalente ao lucro líquido, caso o time da Gávea fosse uma empresa, fechou em 320 milhões, também recordes. As cifras foram auditadas pela EY, pela Ernst Young, e serão submetidas ao Conselho Deliberativo do clube na quinta-feira, ou seja, ontem. Só devem ser publicadas oficialmente no dia 30. Parte importante do crescimento nas receitas veio de transações com atletas, que somaram 303 milhões no ano. Outro recorde para o rubro-negro. A diretoria também vai destacar para os conselhos a evolução das chamadas receitas recorrentes. Linha do balanço que desconta o ganho com a venda de jogadores e, portanto, tende a ser mais fiel ao desempenho operacional do clube. Essas receitas recorrentes ficaram em 1,07 bilhões, chegando à casa dos 10 dígitos pelo segundo ano consecutivo. Descontadas as premiações, as outras receitas recorrentes saltaram 11% para 934 milhões. O número abrange linhas como arrecadação em dia de jogo, contratos de publicidade, direito de transmissão, programa sócio-torcedor e a venda de alimentos e bebidas no estádio. Segundo pessoas próximas ao clube, um dos fatores que ajudaram no desempenho foi a dispensa de intermediários na comercialização de publicidades em placas estáticas em campo. A gente falou sobre as placas também, né? O Flamengo foi lá, negociou por 300 e pouco, o Palmeiras estava ganhando 14, o Palmeiras foi lá, negociou para 300 e pouco também. Um dos fatores principais que ajudaram também na colaboração dessa alavancagem. Vocês viram, né? O ano de 2023 não foi muito vitorioso para os caras e mesmo assim conseguiu atingir números absolutos ali, realmente números impressionantes. Você imagina com um ano onde tenha títulos. E mais uma vez a gente contrasta, né? Essas opiniões e essas ideias. Precisa de SAF? Palmeiras, Flamengo, equipes que não precisam de SAF. O Corinthians não precisa de SAF. Corinthians não precisa de SAF. Só que do jeito que está sendo mal gerido, vai acabar virando SAF. Olha lá, hein? Olha lá. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.